Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Clemilda Vieira, professora de Química Orgânica, no caso Química 1, da escola. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, em particular a nomenclatura dos alcanos. Antes de começarmos, eu quero deixar uma perguntinha para vocês ficarem pensando um pouquinho enquanto a gente passa a aula. Qual a relação entre uma bomba de gasolina, um carro e a aula de hoje? Fica aí a pergunta, a gente vai continuar a aula, no finalzinho retomamos essa pergunta para responder juntos, certo? Meninos, a nomenclatura dos compostos orgânicos atualmente segue as orientações da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Para fazer a composição do nome de uma substância orgânica, precisamos fazer a junção aqui entre os nomes das ramificações, isso se a cadeia for ramificada. O prefixo ciclo, caso a cadeia seja fechada, e finalizar com o nome da cadeia principal. Lembrando que o nome da cadeia principal é formado por um prefixo, um infixo e um sufixo, nessa ordem. O prefixo está relacionado ao número de carbonos que a cadeia carbônica possui. Met para um carbono, et para 2 carbonos, pro 3 carbonos, but 4 carbonos, ok? Etc. Se tiver 5, 6, 7 carbonos, é só você observar qual o prefixo para essas quantidades de carbono. O infixo nos indica se entre os átomos de carbono existe ligação dupla, existe ligação tripla ou somente ligações simples. Se entre os carbonos aparecerem somente ligações simples, a gente utiliza o AN. Se aparecer uma ligação dupla, o EN é N. E uma ligação tripla, o IN. Lembro que esses infixos podem sofrer variações. Por exemplo, se a minha cadeia carbônica apresentar duas duplas, então eu vou precisar agregar ao EN o prefixo multiplicativo di. Então vai ficar di-en. Se forem 3 triplas, eu vou precisar colocar o prefixo tri, fica antes do in, fica tri-in, ok? O sufixo está relacionado à função orgânica a qual o meu composto orgânico pertence. Como nós estamos falando dos hidrocarbonetos, vamos utilizar sempre o sufixo O, que é o sufixo que indica que o nome ao qual nós estamos nos referindo é de um hidrocarboneto. Vou mostrar para vocês a nomenclatura de alguns hidrocarbonetos não ramificados. Ora, se eles são não ramificados, essa partezinha aqui não vai ser necessária. Eu não vou precisar falar o nome das ramificações, porque elas não estão lá. O ciclo só vou utilizar caso esses meus hidrocarbonetos apresentem cadeia fechada. Aí os exemplos. Etano. Por que etano? Et para 2 carbonos, AN, o AN, porque entre os carbonos eu só tenho ligações simples, e o O porque é um hidrocarboneto, ou seja, a minha molécula só possui carbono e hidrogênio. Propano. Prop, 3 carbonos, e ano, por se tratar de um hidrocarboneto do grupo dos alcanos, ou seja, hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam somente ligações simples entre os carbonos. Olha outro exemplo aí, para essa molécula, hexano. Hexano, professora? Hex? Não é para 6 carbonos? Aqui eu só estou vendo 3. Preste atenção. Vocês estão vendo esse número 4 aqui, após o parêntese? Ele indica que o que está dentro do parêntese está se repetindo 4 vezes. E o que está dentro do parêntese? O grupo CH2. Olha, desmembrei aqui para vocês verem. Então, essa estrutura aqui, desmembrada, fica CH3, CH2, 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 CH2. Estão vendo? CH2 aparecendo 4 vezes, CH3. Agora, é possível você ver nitidamente que essa molécula tem 6 carbonos. Como é um alcano de 6 carbonos, o nome dela é hexano. Agora temos aqui
um diferencial, a presença da ligação dupla, aqui, aqui, e a presença da ligação tripla. Outra diferença eu também estou vendo aqui, olha, número 1, aqui, número 2. Por que essa diferença? Bora lá. Como esse composto possui ligação dupla, ele não é mais um alcano, ele é um alceno. Então, o meu infixo não pode ser mais o AN, tem que ser o EN, tá? Então, ó, but, porque tem 4 carbonos, EN, por conta da ligação dupla, devido à presença da ligação dupla, e O, que é um hidrocarboneto. Tudo bem? E esse 1? Esse 1 é o seguinte: quando o meu hidrocarboneto de cadeia aberta possui ligação dupla ou tripla e 4 carbonos ou mais, eu preciso localizar a posição da dupla dentro daquela sequência carbônica. No caso aqui, eu numerei, comecei a numerar aqui da esquerda, da ponta esquerda. Por quê? Porque eu sempre numero da extremidade mais próxima a minha ligação dupla ou a minha ligação tripla. Então, nesse caso, olha, ficou aqui 1, 2, 3, 4. A minha ligação dupla está entre o 1 e o 2. Eu devo colocar o número 1. Por quê? A IUPAC informa que devemos, sempre que possível, fornecer os menores números para indicar a minha ligação dupla, a ligação tripla, a posição de uma ramificação, a posição de um grupo funcional. Então, essas informaçõezinhas que eu preciso colocar no nome do composto, elas devem sempre receber os menores números possíveis. Então, entre 1 e o 2, o menor número é 1. Onde é que eu coloco esse número? Posso colocar aqui, na frente do nome, buteno, 1, buteno. Então, todo mundo já sabe que esse 1 é porque tem uma ligação dupla entre o 1 e o 2 da cadeia do buteno. Observe, número de nomes separamos por hífen. Ou posso fazer dessa maneira. Coloco o prefixo hífen, o número hífen e o eno. Essa aqui é a recomendação mais atual da IUPAC. Professora, eu estou achando mais complicado. Só que é o seguinte, a IUPAC recomenda que seja desse jeito porque existem alguns compostos que possuem algumas informações que eu preciso numerar e dizer onde elas estão localizadas. E se ele possui muitas informações e eu colocar esses números todos na frente da cadeia, vai ficar uma confusão. Eu não vou saber qual número localiza determinada informação, seja uma ramificação, seja uma dupla, seja uma tripla. Por esse motivo, a recomendação deles mais atual é: coloca um número próximo daquilo que ele representa. Por isso que o 1 ficou próximo ao E. Porque esse 1 indica a posição da dupla na cadeia carbônica e o E indica no nome buteno que ali existe uma dupla. Nesse caso aqui, segundo exemplo, olha, também é o buteno, mas eles dois não são iguais. A diferença está onde? Na posição da ligação dupla. Nesse exemplo, a ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3. Qual o menor número? Entre 2 e 3, 2. Daí o nome 2-buteno ou but-2-eno. Esse outro exemplo é o quê? O propino. O nome é propino, prop, porque a minha molécula tem 3 carbonos, 1, 2, 3, e in, devido à presença da ligação tripla, ou seja, isso é um alcino, o infixo é in, e o O, porque é um hidrocarboneto, ou seja, a estrutura só tem carbono e hidrogênio. Olha aqui, meninos, agora apareceu o prefixo ciclo. Por quê? Porque essas cadeias são fechadas, são cíclicas. Nota, nome desse composto, ciclobutano. Ciclo, porque a cadeia é fechada. But, que eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos? Não estou vendo nenhum. Olha, lembra? Quando eu uso essa representação, linha de ligação carbono-carbono, os vértices da figura representam os carbonos. Então, se eu tenho 4 vértices, eu tenho 4 carbonos na minha molécula. Daí o prefixo but. Ano, porque eu só tenho ligações simples entre os carbonos. Pelo mesmo raciocínio, eu tenho aqui que é o ciclohexano. Aqui apareceu o eno, olha. Ciclopenteno. Por quê? Porque eu tenho 5 carbonos e uma ligação dupla entre os carbonos. Outro detalhe. Aqui eu coloquei o hífen entre o prefixo ciclo e o prefixo indicativo do número de carbonos. Aqui também, aqui não. É possível que você faça das duas formas.
Mas a IUPAC orienta que o ideal é que você deixe bem claro as partes constituintes da sua estrutura. Então, quando você coloca o hífen entre a palavra ciclo e a palavra butano, você deixa bem claro que a cadeia é fechada, você deixa mais claro os detalhes da sua estrutura. Principalmente se o nome da cadeia for começar por H, hexano, heptano, é ideal que você utilize esse hífen aqui, separando a palavra ciclo do nome da cadeia carbônica, ok? Uma questãozinha para a gente falar mais sobre esse conteúdo, que seria, no caso, a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Vamos lá. O que os hidrocarbonetos denominados heptitreizino e ciclohepteno possuem em comum? O número de grupos CH2, o número de ligações π, a classificação da cadeia, a fórmula molecular, o infixo utilizado em seus nomes? Vamos pensar um pouquinho. Olha, meninos, algumas dessas alternativas você já pode descartar só pelo nome. Você não precisa nem escrever a estrutura. E é interessante que você aprenda a fazer isso, porque quando você vai fazer algumas provas, onde o tempo disponível para você fazer a questão é bem restrito, é pequeno, como é o caso do Enem, quanto mais tempo você ganhar, eliminando logo as alternativas que você já tem certeza que elas estão incorretas, melhor, não é? Então vamos lá. Por exemplo, a alternativa C, ele fala o seguinte, que eles têm em comum a classificação da cadeia. Ora, o nome heptitreizino não tem o prefixo ciclo. Isso significa o quê? Que essa cadeia é aberta. Aí olha para cá, ciclohepteno. Ciclohepteno, já aparece aqui o ciclo. Isso indica que essa cadeia é fechada. Se uma é aberta e a outra é fechada, elas não possuem em comum a classificação da cadeia. Concorda? Outra alternativa que a gente vai poder descartar, a alternativa é, ele fala assim, o infixo utilizado em seus nomes. O que tem em comum é o infixo utilizado em seus nomes. Vamos lá? No nome heptitreizino, o infixo é in. No ciclohepteno, o infixo é en. Ou seja, eles não possuem os infixos em comum, né? Não são iguais. Então, essa alternativa não é a alternativa que eu devo marcar. As demais alternativas, para que vocês analisem, o ideal é que vocês façam as fórmulas estruturais. Já fiz aqui, ó. Essa é a fórmula estrutural do heptitreizino. Por quê? Note, hept significa que a minha estrutura tem 7 carbonos, ok? Numerei aqui da esquerda para a direita e coloquei a ligação tripla entre o 3 e o 4, já que apareceu 3 in. 3 indica a localização in, a localização da tripla. Se eu devo sempre utilizar os menores números possíveis, então a minha tripla não vai estar entre o 2 e o 3, vai estar entre o 3 e o 4, do jeito que eu posicionei aqui. Ciclohepteno, tá aqui ó, 7 carbonos, estão vendo? 7 vértices, N, porque eu tenho uma ligação dupla, ok? Vamos então voltar para as alternativas. Esses dois compostos possuem em comum o número de grupos CH2. Vamos lá. O heptitreizino tem 1, 2, 3. O ciclohepteno tem 5. Como assim tem 5? Bora lá. Lembre-se que eu disse a vocês que cada vértice representa um carbono e os hidrogênios ligados a esses carbonos vão estar na quantidade necessária para que o carbono complete a sua tetravalência. Por exemplo, esse carbono aqui, ele já está fazendo 1, 2, 3 ligações. Isso significa que, para ele completar a sua tetravalência, eu preciso de um hidrogênio. Portanto, aqui seria um CH. Ó, já desmembrei aqui para vocês. Estão vendo? Ó, CH, CH, CH2, 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 CH2. Ou seja, quantos grupos CH2 tem a molécula do ciclohepteno? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a alternativa A não está correta.
porque no ep3-ino eu tenho 3 grupos CH2 e no ciclo epiteno eu tenho 5. Alternativa B, o número de ligações π. Será que eles têm em comum o número de ligações π? Vamos lá. Nós sabemos que as ligações simples, seja entre carbonos e hidrogênio, elas são sigmas. Onde é que eu encontro ligações π? Quando eu tenho uma dupla ou uma tripla. No caso da ligação tripla, eu tenho 2 ligações π. E quando eu tenho uma dupla, eu tenho apenas uma ligação π. Ou seja, o ep3-ino tem 2 ligações π e o ciclo epiteno tem apenas uma. Logo, a alternativa B também não está correta. A alternativa D, a fórmula molecular. A fórmula molecular é aquela na qual aparecem os símbolos dos elementos químicos que constituem aquela molécula e a quantidade de átomos de cada um desses elementos. Ou seja, vamos precisar contar o número de carbonos e hidrogênios das duas estruturas para verificar se elas possuem ou não a mesma fórmula molecular. Eu já fiz isso e concluí que as duas, cada uma delas possui 7 carbonos e 12 hidrogênios. Logo, o que é que elas têm em comum? A fórmula molecular. Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de alcanos ramificados. E nós vamos fazer a nomenclatura desses alcanos, ok? Muito bem. Se eu vou falar de alcanos ramificados, o prefixo ciclo não será utilizado, já que alcanos é o quê? É um grupo de hidrocarbonetos que possui cadeia aberta e saturada, como por exemplo esse que vocês estão vendo aí, tá bom? E qual é o nome desse composto? 2-metilpentano. Nota, tem uma diferença assim, apareceu um tal de il por aqui, metil, né? Então vamos desmembrar esse nome, saber o que cada uma dessas partezinhas representa. Olha lá. O 2 é o quê? É o número o número do carbono no qual está agregada uma ramificação. É uma ramificação, gente. Cadeia aberta com mais de duas pontas e esse composto possui cadeia ramificada. Quando o composto possui cadeia ramificada, devemos selecionar, no caso do alcano, selecionar a maior sequência de carbonos. Essa sequência será o que a gente chama de cadeia principal. E o que ficar de fora dessa sequência é a ramificação. Então, a cadeia principal desse composto é essa sequência. E ficou de fora esse grupo aqui. Esse grupo está em qual carbono? No carbono de número 2. Daí o númerozinho aparecer aqui na frente, tá bom? Logo depois, o que é que o 2 indica? A presença do metil. Como assim metil, professora? Ó, nota, esse meu grupo tem apenas um carbono, daí o prefixo met. Esse il é porque sempre que for uma ramificação, sempre que for um grupo orgânico, o sufixo que você vai utilizar é um il, tá bom? Agora, pentano. Por que pentano? Porque a maior sequência de carbonos, ela tem 5 carbonos, pente. E é um hidrocarboneto alcano, então, ano no finalzinho. Nota, o nome da cadeia principal, o nome que aparece no finalzinho, continua terminando por O. Quem termina por il é o nome da ramificação, tá certo? Você pode estar pensando assim, professora, eu não poderia fazer isso, pegar aqui, vir para cá e fazer uma sequência com 6? Não. Para você escolher a maior sequência de carbonos, você tem que ir de uma ponta a outra daquela sequência sem tirar o lapisinho, sem tirar a lapiseira, sem tirar a caneta do papel, tá bom? Se você quiser vir, se você vem para cá, você dá um salto, depois você tem que retomar aqui, não pode. Tem que ser uma sequência só, de uma ponta até a outra, tá? Professora, se eu fizer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, também vou encontrar 5 carbonos. Isso significa que essa também poderia ser minha cadeia principal? Claro, elas são idênticas. Note, se eu selecionar isso aqui como cadeia principal, eu fico com 5 carbonos e uma ramificação. Se eu selecionar isso aqui como cadeia principal, eu fico com 5 carbonos e quem vai ficar de fora fazendo papel de ramificação é isso aqui, tá? Eu vou mostrar um outro exemplo para ficar mais claro. Bora lá. Nesse caso, é o 2-metilhexano. Vocês já
consegue visualizar aí quem foi que eu selecionei? Qual parte eu selecionei para ser a minha cadeia principal? Ó, hexano. O nomezinho que aparece no final sempre é o da cadeia principal. Então, hexano foi essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim. E se eu fizesse isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 também seria o hexano? Seria. Eu escolhi a linear, essa cadeia linear aqui, por ser mais prático. Mas se você quiser escolher essa daqui, não vai fazer diferença. Vai dar o mesmo nome no final das contas. Note. Então, isso aqui é a minha cadeia principal. Ok? Muito bem. Numero a cadeia principal e percebo que no carbono 2 tem uma ramificação, certo? Essa ramificação é um grupo orgânico chamado metil, porque tem um carbono, e porque é uma ramificação. Muito bem. Qual a relação entre uma bomba de gasolina, um carro e a aula de hoje? Lembra da perguntinha que foi feita lá no início? Pois bem, agora vamos responder. Olha aqui, meninos. A grande parte dos carros, né, hoje em dia, dos veículos, eles utilizam gasolina como combustível. E a gasolina, ela é uma mistura de hidrocarbonetos, prevalecendo os hidrocarbonetos com 8 carbonos. E uma gasolina que é rica em 2,2,4-trimetilpentano, ela é uma gasolina de menor qualidade. Por isso que eu escolhi esse nosso exemplo, que escolhi essa estrutura do 2,2,4-trimetilpentano para representar o combustível gasolina. Mas lembre-se que a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Estão observando aí o nomezinho? 2,2,4-trimetilpentano. Esse é o nome sistemático. Isoctano é um nome trivial. O que é um nome trivial? Um nome usual? Um nome vulgar? É, às vezes, uma nomenclatura antiga, que não segue as regras da IUPAC, é um nome que é dado àquela substância no comércio. De qualquer forma, nós vamos trabalhar com esse nome aqui, 2,2,4-trimetilpentano, que hoje estamos falando das regras da IUPAC para escrever os nomes dos hidrocarbonetos. Olha, tá aqui o 2,2,4-trimetilpentano lá, que faz parte da mistura gasolina. Por que 2,2,4-trimetilpentano? Bora lá. Pentano, porque a cadeia principal possui 5 carbonos, certo? Esses números 2, 2, 4 indicam a localização do quê? Das 3 ramificações metila. Nota, tá aqui 1, 2, 3. Observe que eu repeti o número 2, 2. Por quê? Porque no carbono 2 eu tenho 2 ramificações metil. No carbono 4 eu tenho uma terceira ramificação. Aqui apareceu trimetil. Por que apareceu trimetil? Porque eu tenho 3 ramificações metil, certo? Ó, CH3, outro e outro. São 3 do mesmo tipo. Professora, por que 2,2,4? Número de número na nomenclatura orgânica, você separa por vírgula. Número de nome por hífen. Nome de nome separa por hífen. Por que eu repeti o 2 mesmo? Porque no carbono 2 eu tenho 2 ramificações metila, 2 ramificações idênticas. Eu poderia colocar 2 hífen metil, 2 hífen metil, 4 hífen metil. Não é a recomendação da IUPAC. Quando as ramificações são idênticas, você pode agrupá-las. Aí você coloca dessa forma os números dos carbonos onde elas estão localizadas, coloca o hífen e usa os prefixos multiplicativos. Por exemplo, se eu tivesse 2 grupos metil apenas, eu colocaria aqui dimetil. Se eu tivesse 4 grupos metil, eu colocaria aqui tetrametil. Professora, e isso só posso utilizar se for metil? Não. Se eu tiver 2 ramificações aqui idênticas, né, mas com um número diferente de carbonos, 2, 3 cada uma, eu também posso utilizar a mesma técnica. Eu devo utilizar a mesma técnica. Então, isso não é particular para o metil. Eu utilizo isso sempre que eu tenho ramificações idênticas. Tá bom? Pentano, como vocês já podem ter observado, porque a cadeia principal dessa molécula possui 5 carbonos e só tem ligações simples entre os carbonos. Ok aí? 2,2,4 trimetilpentano.
pentano. Uma questãozinha relativa a esse assunto para fixar bem. Essa questão 2, meninos, da nossa aula, ela está na parte A do volume 3 do livro da coleção Química na Abordagem do Cotidiano, tá certo? É o volume 3, parte A, ela é a questão 23 da página 102. E ela fala o seguinte: dado o composto, a soma dos números que localizam as ramificações da cadeia principal é 4, 6, 8, 10, 12. Olha, eu preciso, para resolver essa questão, primeiro saber quem é a cadeia principal, numerar a cadeia principal e saber quais são os números dos carbonos onde estão localizadas as ramificações. Vamos lá? O que vocês acham? Quem é a cadeia principal? Eu estou achando que é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ô, professora, não é. Tem uma maior aqui, uma sequência maior, observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viram? Eu vou escolher a maior sequência de carbonos, sempre que for um alcano. Não tinha que ser aqui a sequência reta, não. Sim, a sequência linear, não. É a maior sequência, de uma ponta até a outra. Ok? Então tá aí, ó. Essa é minha cadeia principal. Mas foi isso que ele pediu somente. Ele quer saber a soma dos números, né? Onde estão localizadas as minhas ramificações. Então, vou ter que ramificar. Vou ter que numerar. Olha, as minhas ramificações, elas estão mais próximas dessa extremidade. Então, eu vou numerar, começando dessa ponta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Esses são os números dos carbonos que estão presentes na minha cadeia principal. E onde é que estão as ramificações, professores? Estão aqui, ó. Tem uma aqui no carbono 3 e tem uma no carbono 5. O que é que ele está pedindo? A soma dos números que localizam as ramificações da cadeia principal. Os números são 3 e 5. E a soma é 8. Entenderam? Terceira questão. Qual o nome do composto representado abaixo? Meninos, repetindo o mesmo procedimento. É um alcano. Então, para fazer a nomenclatura, para escrever o nome desse composto, vamos fazer aqueles passos. Primeiro, selecionar a cadeia principal. Já está aqui, ó. Certo? Fazer a numeração dos carbonos da cadeia principal. Note, eu vou fornecer os menores números possíveis às minhas ramificações se eu começar a numerar da esquerda para a direita. Quem são minhas ramificações? Todos os ramos, todos os grupos orgânicos que ficaram de fora após eu selecionar a cadeia principal. Esse grupo, esse e esse. Esse aqui é nosso colega já conhecido, né? Metil, aqui também, metil. Mas aqui apareceu uma novidade, um tal de etil, não é? Por que etil? Porque agora a minha ramificação possui 2 carbonos e o prefixo relativo a 2 carbonos é o et. O il, porque sempre que for um grupo orgânico, uma ramificação, o sufixo tem que ser il, certo? Olha como foi que eu fiz a montagem do nome. Note que aqui eu usei o dimetil porque eu tenho 2 grupos metila, um no carbono 2 e outro no carbono 4. Ó, lembra? Quando as ramificações são repetidas, a gente agrupa dessa forma. E eu disse que no carbono 3 tem o etil. E por que eu comecei colocando o etil? Porque quando eu tenho ramificações diferentes, na hora que eu vou fazer a montagem do nome, eu disponho essas ramificações em ordem alfabética. Então, etil vem antes de metil. Professora, tem o di aqui. Não, os prefixos multiplicativos não vão ser levados em consideração. Prefixos multiplicativos. Então, eu não estou levando em consideração o di, estou levando em consideração o M de metil. Ok? Então, eu vou ter aqui, vou citando o nome das ramificações. Antes do nome, eu escrevo o número do carbono onde elas estão localizadas e separo o número do nome por um hífen. Vamos nós. 3, etil, hífen 2,4, dimetil, hexano, porque é o nome da cadeia principal desse composto. Entenderam? Ok. Meninos,
para que vocês possam fixar melhor os conteúdos estudados dessa aula de hoje, vocês vão para o livro, né, volume 3, parte A, da coleção Química na Abordagem do Cotidiano, do Tito e Canto, e vão fazer o seguinte. Primeira coisa, leitura das páginas 90, 92, 94, 95, 97 a 100. Lá vocês vão encontrar as informações sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos, em particular dos alcanos, de acordo com o que a gente trabalhou hoje. Vocês vão fazer a leitura do livro, vão fazer com calma e vão entender melhor tudo que a gente conversou hoje. Feito isso, não pulem essa parte, tá? Façam a leitura primeiro. Concluída a leitura e o entendimento do que estava lá, você vai para resolver os exercícios das páginas 92, 93, 96, 100 e 101. Não esqueçam que teve alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do que nós conversamos, vai lá no botão pergunta no aluno online e envia sua dúvida para o professor, ok? Obrigada, beijos, até a próxima.